Quando eu digo nascer de novo, eu estou dizendo que é preciso nascer da água e do Espírito. O que é que o mestre quis dizer com isso? É preciso que você renasça da água e do Espírito. Foi nesse momento que ele afirmou com todas as letras o princípio da reencarnação. Então era preciso nascer num novo corpo. E esse novo corpo está implícito na questão da água. Eu expliquei para vocês, né? Hoje em dia a gente procura o princípio fundamental da vida, o elemento fundamental de tudo quanto existe. Mas naquela época, os recursos científicos eram pífios, né? E todos consideravam que a água era o elemento fundamental de todos os corpos. Claro que Jesus não poderia dizer os átomos, as partículas, ele sabia de tudo, mas não podia falar nada. Quem é que iria entender? Quem que iria entender? Né? Então, é preciso renascer da água e do Espírito, separando os dois elementos. Então, era preciso voltar a ser criança novamente. Ali, Jesus estava consagrando para sempre o princípio da reencarnação. Nós já vimos isso, não é? Depois, aqui desse colóquio com Nicodemos, há também uma referência no Evangelho do Antigo Testamento, mostrando que já havia referência ao princípio da reencarnação. Por exemplo, né, quando fala desse trecho: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, já há referência, sim, no Antigo Testamento, em Isaías e outros profetas, dizendo que ele deveria voltar, ou a pessoa volta à vida novamente. Mas o que eu gostaria muito de relembrar com vocês é uma das mensagens de Emmanuel, são 3, né? Aqui no livro, o Livro da Esperança. Como eu disse, são comentários que Emmanuel fez em 1963 e depois colocados nesse livro como uma homenagem aos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma primeira mensagem: evolução e aprimoramento. E ela é muito interessante porque ela nos dá a ideia da importância que o homem ou o ser humano tem na própria evolução do planeta e de tudo quanto está ao seu redor. Eu não vou me deter muito nessa primeira mensagem, mas gostaria, quem tiver o livro, de se debruçar um pouco mais, a fim de que tenha maiores informações sobre o tema reencarnação. Nessa mensagem, eu achei interessante uma frase de Emmanuel, nessa primeira: a eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. Isto aqui é de uma importância enorme,
porque mostra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que, pelo pensamento, nós modificamos todas as coisas, para o bem ou para o mal. Veja bem, o pensamento é força eletromagnética, é energia eletromagnética. Muito bem, através desses raios eletromagnéticos que nós somos capazes de emitir, nós influenciamos a vida na Terra para o bem ou para o mal. Isto está também de acordo com todos os ensinamentos que André Luiz trouxe para nos dizer que nós podemos cocriar em plano menor e existem os co-criadores em plano maior. Jesus Cristo foi um co-criador em plano maior, porque há 4 bilhões e 600 bilhões de anos ele recebeu das mãos do Criador, mãos é a maneira de falar, né? Recebeu do Criador uma bola informe, parecia uma geleia, né? Mas aquilo que nós chamamos, né? Uma bola que era moldável. E através do seu pensamento de espírito altamente evoluído, ele construiu o mundo para nós. Isso se chama cocriação em plano maior. Mas nós, rastaquera, né, bem aplastrados no chão mesmo, nós também temos condições de moldar. E é uma condição muitíssimo importante, porque nos aproxima do Criador. É aquilo que nos une ao Ser Supremo, porque nós temos a capacidade co-criadora. Vocês veem como é importante? É que com essa capacidade, que é bem pequenininha, nós construímos o perispírito e os corpos com os quais nos apresentamos desde o tempo dos cristais. Então, quando uma pessoa pensa em suicídio e o comete, é realmente algo profundamente contrário à criação divina. Por quê? Porque todo aquele trabalho que nós tivemos ao longo da escala filogenética para construir o nosso perispírito e chegar à condição de humanos, tudo foi feito em bilhões de anos. E quando nós destruímos um corpo, que estamos pensando que estamos destruindo para sempre, e é um engano terrível, porque ninguém morre, e as consequências são muitíssimo ferozes do ponto de vista da desestruturação do nosso perispírito. Então, somos nós que construímos o destino todos os dias e podemos modificá-lo devagar, mas sempre, porque nós temos essa condição. Muito bem. Então,
Eu só quis ler essa frase para vocês meditarem e verem que realmente vale a pena dar uma olhada. Essa primeira mensagem se chama Evolução e Aprimoramento. Agora, gostaria de falar com vocês a respeito de uma outra que se chama Ante o Livre Arbítrio, e que é também uma realização de Emmanuel para compreendermos melhor o capítulo. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Aqui Emmanuel recordando o Evangelho que nós já lemos na outra vez. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. A partir da recordação desse trecho, Emmanuel faz uma ilação importantíssima para nós. E primeiramente ele coloca o seguinte, a argúcia dele, né? Como ele é inteligente. Ele diz que muitas pessoas dizem que nós não somos livres para agir. As pessoas entendem de maneira diferente a questão da reencarnação. E muitas não aceitam o livre-arbítrio. Por quê? E Emmanuel diz o quê? E justificando a assertiva de que a gente não é livre, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Então, a primeira colocação de Emmanuel é a seguinte: há pessoas que não aceitam o livre-arbítrio. Dizem que nós somos compelidos a agir de uma determinada maneira. Eu não sou livre coisa nenhuma. Eu tenho que agir segundo determinadas regras. Por exemplo, eu renasci numa parentela e muitos dizem que eu não pedi. Outros dizem, existem as convenções sociais que eu tenho que seguir. E assim por diante. Vale a pena reler esse trecho para vocês saberem os argumentos que as pessoas têm, né, contra o livre-arbítrio. Aí, o que Emmanuel faz? Ele diz, bem, então vamos raciocinar no mesmo movimento e no mesmo ritmo da pessoa. Então ele diz assim, reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para compreender por que eles são menos felizes e ver se eles tiveram ou não tiveram livre-arbítrio. Então diz o seguinte, pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza,
e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Somos livres ou não somos? Esta pessoa não acumulou os bens terrenos porque ela quis? Qual foi o estatuto da terra que lhe impulsionou a ideia da avareza? Nada, nenhuma. Não houve o constrangimento. Por livre e determinação da sua vontade, ela, o que fez? Concentrou a moeda para ela mesma. Isso nós podemos transpor para bens terrenos, para qualquer tipo de avareza, seja de que natureza for. Você não é constrangido a ser avarento ou avarento. Então, onde está o livre-arbítrio? Ele sempre existiu. E nós fizemos o que quisemos. Só que, ao se aproximar do fim da existência, o que vai ocorrer? Não há mais tempo. E o desespero começa a se instalar na consciência. Pode ou não, né, fazer com que a gente desperte do outro lado, mas em geral não. E quando desperta, para um grande sofrimento. Por quê? Percebeu que juntou vento, bolha de sabão, porque não pode levar nada do que juntou. Onde está a verdadeira propriedade? E os fóruns da vida, que nos oferecem espetáculos deprimentes, mostrando brigas homéricas em família, por causa da posse de meia dúzia de pataca, passam a vida inteira brigando. Quem os constrangeu a isso? Ninguém. No entanto, ao se aproximar do final da existência, o vazio vai tomando conta. Porque amassou-se o barro, correu-se atrás de bolhas de sabão, nada tem consistência. Vamos mais, o que o benfeitor diz? Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber, à secura asfixiante de escabroso deserto. O que é que lembra para vocês essa frase? Quem é que corre atrás de enganos? Quem é que rouba? Quem é que passa a perna nas pessoas pensando que enganaram muito bem? Ninguém engana a justiça divina. Absolutamente ninguém. Nossa vida é clara como um sol para a espiritualidade. Eles conhecem os nossos pensamentos melhor do que nós. Sabem quais os motivos que determinaram as nossas ações. Então nós somos livres e fazemos porque queremos. Se você adentra um cargo público, se você pleiteia e consegue, e você utiliza do poder para amealhar bens terrenos em detrimento da população, principalmente os mais pobres,
Isso é o quê? Emprego do quê? Do livre-arbítrio da pessoa. Ela não é obrigada a fazer isso. Muito pelo contrário. Ela não é obrigada. Então, mas sabe como é? As convenções humanas, sabe? Tudo leva... Não leva a nada, não. Leva se a gente quiser. Agora, segundo Emmanuel, vocês viram aqui que eles encontrarão um asfixiante e escabroso deserto. Imaginou o que é isso? Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. A inteligência aplicada de que forma? A favor ou contra a coletividade? E quem o obrigou a fazer isso? Ninguém. O livre-arbítrio funcionou absolutamente igual para todos. E se nós tomamos uma decisão, foi porque escolhemos. E a vida é feita de escolhas. Então, a argumentação de que não temos livre-arbítrio não resiste ao mínimo raciocínio. Nós somos, sim, responsáveis por nossas escolhas. E temos de assumir, porque a maior covardia do ser humano é não facear as próprias escolhas e os seus resultados. E querer transferir sempre para o outro o seu problema, o problema negativo que criou. Tem mais. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Então, a todos os religiosos que buscam os conventos, que se separam da vida pública, que estão distantes da coletividade e que nada fazem em benefício dessa mesma coletividade, correm o risco de chegar ao final da existência e a própria esterilidade do coração apontar-lhes um caminho de horror. Mas eles foram constrangidos a isso? Não. Foi de livre e espontânea vontade. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Outra coisa de liberdade, o que fazer com as suas pernas, com seus braços? É por isso que os espíritos nos dizem que nem bem terminou a existência física, do outro lado nós já estamos sem braço, sem perna, sem nada. O que aconteceu? Alguém nos constrangeu? Não. Foi uma atitude que nós tomamos. Então, os que se renderam à delinquência, seja ela de que tipo for, quando a justiça humana consegue alcançar, a polícia consegue alcançar,
ainda aqui na Terra já começa a ressarcir o débito. E quando desencarna, sem ninguém perceber o que foi feito? Então, eu vou adiantar uma palhinha do meu livro. Chico Xavier, eu acho que eu já falei isso aqui. Chico Xavier foi visitar uma senhora que estava inconsolável e foi com ela até o hospital psiquiátrico. Ela internou 2 filhos ao mesmo tempo. Um acabara de se formar para medicina, o outro acabara de se formar para direito. Loucos, completamente loucos. Foram internados ao mesmo tempo no hospital psiquiátrico. Depois ele nos contou o drama que estava por trás dessa história. Qual foi o drama? Na Inglaterra, os dois tinham uma prima que desejava entrar na posse da herança sozinha, sem o marido. Uma fortuna muito grande e, segundo ela, o marido atrapalhava. Quando o marido teve uma gripe, entrou um médico, o primo médico, e começou a lhe dar doses altas de remédios para desestruturá-lo do ponto de vista mental. Então, ao invés de tratar da gripe, ele acabou desequilibrando das faculdades mentais. Depois de algum tempo, entrou o primo advogado e aconselhou a família a internar o marido daquela senhora, porque ele estava louco. Ele foi internado e terminou seus dias numa triste situação. Eis aí a lei de causa e efeito. Eles não eram livres, absolutamente livres para agir. Ninguém constrangeu. Então, aquela prima hoje é a mãe desesperada que internou os 2 filhos ao mesmo tempo no hospital psiquiátrico, porque eles haviam levado à loucura aquele senhor que nada fizera de mal, não era responsável por nada, a não ser pela posse de uma grande fortuna. Somos livres ou não somos? Somos sim. E no momento do pagamento da dívida, quando as questões começam a aparecer dentro da nossa casa, qual a primeira coisa que nós queremos fazer? Embrulhar o pacotinho e deixar no vizinho? Não diz respeito a mim, eu nada fiz. E é por isso que vem a argumentação de que o livre-arbítrio não existe. Claro que existe. E ele está vigente em todos os escaninhos da sociedade, em todas as nossas circunstâncias. E quando nós estamos comprimidos pelo meio ambiente, é porque nós produzimos esse meio ambiente. Fomos nós que fizemos. E aí, com a sabedoria de Emmanuel, vem o final impressionante. E ele diz: ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Quem pode negar que eles eram livres? Ninguém. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Mas na hora do serviço, nosso livre-arbítrio nem funciona. Infelizmente, porque não nos sentimos responsáveis.
Agora a frase lapidar. Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência. E olha o final. A fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Isso aqui dá para meditar um ano. Então, a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. E nós temos que descobrir o que é que devemos fazer. E quem vai nos guiar nisso? Quem é que nos guia para dizer o que devemos fazer? Não existe outro mestre senão Jesus. Não há condição de aprender nada de definitivo se não seguirmos o mestre. É ele que tem a chave do bom comportamento, do que devemos fazer. Sabe o que Chico Xavier dizia? Eu sou escravo do dever para ser livre. Olha que frase. Eu sou escravo do dever para ser livre. E não há liberdade maior que essa. Porque intimamente você diz, cumpri o meu dever. Ah, fulano, beltrano, tal, não entender, não tem importância. O que é importante é a tua consciência, é o que você fez. Estudemos, isso aqui é para todos nós guardarmos aí. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados, agora, em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Quando, pois, vierem com a argumentação de que não temos livre-arbítrio, vocês já sabem onde buscar os argumentos. Somos, sim, livres. Todos os dias fazemos escolhas. E são as escolhas que determinam felicidade ou infelicidade. Mas quando estamos passando pela aprovação, nós ainda assim somos livres para aceitar, para não colocarmos contra a justiça divina. Por quê? A resignação. Nós estamos resignados frente à prova. E quem dá a resignação? A lei retamente cumprida, o dever retamente cumprido, porque nós temos a fé raciocinada. Nós sabemos por que sofremos e nos resignamos. Seja feita a vontade de Deus, porque ela é soberana e ela sabe do que eu preciso para evoluir. É a resignação. Mas nós não precisamos ser apenas resignados, que já é uma grande coisa. Nós temos que construir em cima do dia a dia coisas melhores, produzir sempre mais. Quando Emmanuel diz naquela
lá em cima, né? De que nós somos livres para construir e educar, entender e servir. Então, apesar de estarmos passando por tristes provações, nós podemos sorrir, nós podemos aceitar o que estamos passando, nós podemos construir o bem onde estiver, não dar pasto ao mal em momento algum e construirmos uma vida nova em cima do sofrimento. Isso podemos fazer. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Nenhuma outra doutrina diz isso, nem explica, nem nos fala da importância da reencarnação e do aproveitamento da existência, porque não basta saber que reencarnamos, não basta. Nós precisamos aproveitar o conhecimento e agir no bem, fazer com que a existência renda, que ela multiplique o bem onde nós estivermos. Fofocas, mágoas, rancores, ódios, cólera, passe longe disso, deixe isso para trás. Não coloque na sua vida diária, porque é um peso extraordinário que vai fazer com que nós cheguemos ao final da existência esgotado e sem ter produzido nada. Não vale a pena. Então, a nossa vida no bem é uma escolha e que nós fazemos todos os dias, todos os momentos. E temos que ter vigilância quanto a isso, porque tudo começa pelo pensamento, pela matéria mental. Tudo começa no instante em que você faz as suas elucubrações mentais. Cuidado, né? Vamos ter vigilância quando os pensamentos nascem. Para onde eles vão? Não deixar que nem os cavalos ou os corcéis correrem a galope sem que você tome conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, nós temos exemplos na literatura espírita de milhares e milhares de casos da lei de ação e reação, mostrando por que a gente renasce em situação adversa. Por que não aproveitar isso? Por que não fazer da nossa vida algo que seja um hino de louvor ao Ser Supremo, na resignação, na aceitação e na construção de um mundo novo que nós podemos fazer agora? Podemos construir agora, porque temos condições de fazer. Deus nos deu livre-arbítrio, deu-nos a condição de cocriar. Então, pelo pensamento cocriamos. Então, vamos cuidar do pensamento. Alguma pergunta? Algo que ficou para trás? Tem mais uma lição de Emmanuel relativa à reencarnação, chama-se Instituto do Tratamento. De tratamento. Vale a pena. Vamos ver se dá para a gente interpretar na próxima aula. Nenhuma pergunta? Eu queria perguntar. Em relação à avareza, algumas pessoas justificam guardar dinheiro, mesmo que, não estou dizendo fortunas, mas guardar sempre, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu escuto muito isso. É algo negativo? O apego é negativo. Qualquer apego nosso
é negativo. Ter algo que possa favorecer a gente ou a família, em absoluto é problema. A questão toda é o que isso vai causar para a nossa alma no momento que a gente se desligar da Terra. Será que isso vai ser como aquele balão que está preso a um determinado lugar sem conseguir se levantar voo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se nós formos apegados ao ponto de não auxiliar ninguém porque vamos ficar prejudicados, né? Eu acho que tem que ser uma medida sempre assim, de colocar não apenas em benefício da nossa família, mas existe muita caridade que também nós podemos fazer. E será que nós estamos pensando nisso também? Ou simplesmente é o apego a determinadas coisas somente para nós, egoisticamente, sem que a gente abra o coração para ninguém mais? Todas essas perguntas nós temos que nos fazer. Porque eu não saberia dar, por exemplo, uma solução para o seu caso, para o caso do seu vizinho, ou mas no meu caso, eu preciso ver o que isso significa para mim. E o que vai acontecer se amanhã ou depois eu deixar esse mundo, e o que isso significa para mim, né? Chico Xavier não tinha conta em banco. E defunto não tem bolso, né, doutora? Né? Não tinha conta em banco. E nós vamos ver nesse livro extraordinário a verdadeira propriedade de Pascal, né? Uma das grandes figuras do Evangelho segundo o Espiritismo, e que vai discutir essa questão da verdadeira propriedade. O que é meu verdadeiramente? Do ponto de vista espiritual. Né? O que é meu? Nós não podemos ser imprevidentes, né? Porque não podemos ser pesados as pessoas. No entanto, existem medidas que não nos aprisionam, e existem outras que sim. Né? Então nós temos que perguntar a nós mesmos o que isso significa para nós. E se realmente nós temos necessidade de grandes fortunas amoedadas ou pequenas, mas o que isso interfere na nossa vida espiritual? É isso que nós temos que perguntar. Doutora, acho que vale a pena lembrar Zaqueu, né? Hã? Vale a pena lembrar Zaqueu, rapaz. O comentário dela. Uma visita do Cristo, né? Na casa dele. Ele entendeu, deu metade dos bens dele aos pobres, né? Então, eu acho que nós temos que adquirir exatamente essa facilidade, ou maior facilidade, em observar as coisas do mundo e a aplicação daquilo que nos é dado temporariamente. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos ficar aqui. Isso aqui é temporário. Alguém lá atrás perguntou, fala alto, senão eu não vou escutar, filho. No caso do apego, que a senhora explicou agora, quando a pessoa desencarna, se ela é muito apegada, ela tem algum tipo de sucesso com esse apego que ela tem na vida terrena? Você tocou num ponto muito interessante, porque é o apego que nos faz ficar presos à família terrestre, aquilo que nós temos aqui embaixo na Terra. Então, nós não conseguimos nos desligar. As pessoas que dizem, eu vou visitar os meus lá no cemitério, está dando um atestado de inferioridade para o querido morto. Porque ele não pode estar no cemitério. Quando a gente desencarna, a gente tem que ir para as escolas do espaço, onde vai aprender. E tem que trabalhar
Porque, segundo o nosso lar, quem não trabalha não tem direito a nada. Agora, as pessoas que estão muito ligadas à matéria não conseguem se desvincular para ficar em lugar nenhum do mundo espiritual. Por quê? Porque não cultivou a parte essencial, que é o desapego. Então, para que a gente se sinta vivo, entre aspas, a gente tem que procurar os familiares, viver dentro das casas que sempre viveu, estar influindo, inclusive, no ambiente familiar. E isso é péssimo, tanto para a família encarnada, quanto para ele mesmo, porque não é o lugar dele. Então, quando nós ficamos chamando as pessoas que desencarnaram, né, que fiquem conosco, nós estamos sendo egoístas, porque eles não devem ficar. Cada um de nós tem uma tarefa a executar. O amor verdadeiro é assim, em que a gente desencarna, vai fazer as tarefas do mundo espiritual e se reúne aos encarnados